Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo belezinha aí com vocês? Esta semana lá no Instagram nós trouxemos uma postagem sobre cilindrada. Nesta postagem nós explicamos um pouquinho como é definida, como é calculada a cilindrada de um motor. E nesta mesma semana nós atingimos 3.000 seguidores lá no Instagram. Então primeiramente eu deixo aqui o meu muito obrigado a vocês. Foi no momento da postagem sobre cilindrada que nós atingimos esses 3.000 seguidores. Por esse motivo, eu resolvi trazer um pouquinho mais sobre esse assunto aqui para o YouTube, para a gente poder estar trocando uma ideia sobre isso daí. Estamos aqui com este virabrequim, pistão e biela que foram retirados de um motor Fiasa 1050. A desmontagem completa desse motor, nós temos um vídeo aqui no canal para quem quiser estar assistindo, beleza? Esse motor foi disponibilizado pelo nosso amigo Guilherme, vulgo Beludinho, da página 147.antares. Esse motor trata-se de um motor didático aqui do canal, onde a gente vai estar utilizando os componentes para estar trocando uma ideia, para ensinar como que um motor funciona, tá ok? Antes de mais nada, quero dizer que nós trazemos conteúdo diariamente lá no Instagram e semanalmente aqui no YouTube. A gente sempre está trazendo conteúdo técnico sobre o meio automotivo, seja sobre preparação e performance, mecânica básica, sobre competições automobilísticas. Então a gente está trazendo um conteúdo muito legal aí, beleza? Então eu peço para você, se gostar do nosso conteúdo aqui hoje, se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, beleza? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Então bora lá. Vamos relembrar o post do Instagram, como que é feito o cálculo de cilindrada, como que ela é definida. O cálculo de cilindrada, ela é feita através da multiplicação da área do cilindro pelo curso do virabrequim. O que é a área do cilindro? A área do cilindro é o espaço em centímetros cúbicos que a gente tem na cabeça do pistão. No caso, quanto maior o diâmetro do pistão, maior será a área do pistão. O curso do virabrequim é o quanto ele se desloca em uma rotação. Eu vou estar montando o pistão aqui no virabrequim para vocês terem noção do que é o curso do pistão, tá ok? Tá tirando os parafusos aqui da capa de biela. Vamos estar montando aqui no colo do virabrequim. Apontar um parafuso para não se soltar. Beleza, tá montado aqui a árvore de manivelas. Como que funciona o curso do virabrequim? O curso do virabrequim ele funciona da seguinte forma. Aqui, vamos simular que aqui tem o bloco do motor. Aqui o pistão ele está na parte mais alta do virabrequim. Se a gente segurar o pistão aqui e girar o virabrequim, nós vamos ver que ele vai para baixo. Ele está no ponto mais baixo. Esses dois pontos, o ponto mais baixo do virabrequim e o ponto mais alto, é definido pelo colo do virabrequim, onde a biela está ligada. Pois o virabrequim ele é um eixo excêntrico. Essa parte inferior do virabrequim a gente chamamos de PMI, que seria o ponto morto inferior. E a parte superior, onde o pistão fica na sua parte mais alta, este é o PMS, ou seja, o ponto morto superior. E a diferença de espaço entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior é o que nós chamamos de cilindrada, é o volume do cilindro. Lá no Instagram nós explicamos como realizar o cálculo da cilindrada manualmente, onde basicamente você deve estar multiplicando a área do cilindro
pelo curso do virabrequim. Eu vou estar colocando o cálculo aí na tela para vocês, beleza? A fórmula. Porém, existe um meio mais simples, mais fácil de estar fazendo esse cálculo, que é através do aplicativo Calculadora Automotiva. Entre os diversos cálculos que tem lá dentro, um deles é o cálculo de RL e cilindrada. O RL a gente pode estar falando em outro momento. Nosso assunto, nosso foco agora no momento é a cilindrada. Lá ele vai te pedir informações básicas como o diâmetro do cilindro, o comprimento de biela, que não é utilizado para o cálculo de cilindrada, mas é utilizado para o cálculo de RL. Como ambos estão ligados ali, é necessário você colocar essa informação. E o curso do virabrequim e o número de cilindros. Você colocando essas informações ali, ele realiza o cálculo automaticamente para você. É bem simples, é bem fácil de estar utilizando e eu recomendo que vocês baixem esse aplicativo, pois ele tem bastante funções legais aí que facilitam muito no dia a dia de quem mexe, de quem trabalha com isso daí. No decorrer do vídeo, eu vou estar colocando alguns prints aí na tela da calculadora automotiva para vocês poderem visualizar, compreender melhor o resultado das combinações que eu vou falando aqui para vocês. No caso, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cilindrada voltado para a questão de performance. Mas por que a cilindrada ela tem a ver com performance, com preparação de motores? No caso, quando a gente fala em performance de motores em preparação, quando a gente quer aumentar a potência de um motor, a gente está falando em fazer uma melhoria no fluxo de ar deste motor. No caso, fluxo de ar seria o volume de ar mais a velocidade em que esse ar passa pelo motor. E quando a gente está falando em volume de ar, a gente está se referindo diretamente à cilindrada de um motor. No caso, a gente pode usar o clássico exemplo de comparar um motor 2.0 com um motor 1.0. Por que comumente o motor 2.0 ele é mais potente, ele tem mais força que o motor 1.0? Porque quando a gente fala 2.0 e 1.0, a gente está se referindo à capacidade deste motor em litros, ou seja, um motor de 2 litros e um motor de 1 litro. No caso, o motor 2.0 ele tem uma capacidade volumétrica maior do que o motor 1.0 e quanto mais volume, você vai ter uma maior potência. Para alterar a cilindrada de um motor, a gente tem que lembrar do cálculo, onde a gente tem duas variáveis, a área do pistão e o curso do virabrequim. Então, se a gente quer fazer um aumento de cilindrada, a gente precisa estar mexendo em uma dessas duas variáveis. Um exemplo legal são os motores AP 1.6, 1.8 e 2.0 nacionais. No caso dos motores AP 1.6 e 1.8, eles têm o mesmo diâmetro de cilindro, 81 milímetros. O que difere o 1.6 do 1.8 é somente o virabrequim. O virabrequim do motor 1.8 ele tem um curso maior do que o motor 1.6, o que gera essa cilindrada um pouco maior. Já no caso do motor AP 2.0, nós temos tanto um virabrequim maior que 1.6 e 1.8, um virabrequim de curso maior que os outros dois motores, e também temos um diâmetro de cilindro maior. E como entramos no assunto motor AP, é muito comum na área da preparação e performance você ver esses motores nas versões 1.7, 1.9 e 2.1. Mas essas versões, nessas cilindradas, não saíram original de fábrica com essa cilindrada. Mas como é possível se chegar nessa cilindrada? Isso é uma tática que preparadores utilizam para se obter mais potência nesses motores. Vamos utilizar como exemplo o motor 1.9, que é o motor mais famoso entre eles. Como é feito o motor
1.9. O motor 1.9 ele não é nada mais que o virabrequim do motor 1.8 com o pistão do motor 2.0. Se você ver o cálculo, você vai ver que ele não se aproxima exatamente de 1.9 litros, de 1.900 cilindradas, que daria 1,9 litros. Mas é comum, até nas montadoras de fábrica, você ter uma cilindrada como 2.0 e você não atingir exatamente essas 2.000 cilindradas, esses 2 litros. É feito um arredondamento. Da mesma forma na área da performance. Para você obter o verdadeiro 1.9, você se aproximar de 1,9 litros, você precisa usar um pistão um pouquinho maior que o original do 2.0, que seria o 82,5, que é o pistão standard que a gente fala aí, beleza? Então, para transformar o motor 1.8 em 1.9, você vai trocar o pistão de 81 milímetros para um pistão de 82 milímetros. Porém, temos um problema quando fazemos essa modificação utilizando-se pistões originais. Por quê? Quando você substitui o pistão do motor 1.8 pelo pistão do motor 2.0, você sim está aumentando a área do pistão, você aumenta o volume, possibilitando gerar mais potência. No caso, você está substituindo um pistão de 81 milímetros por um pistão de no mínimo 82,5 milímetros. Mas o problema está em relação ao pino do pistão. No caso, o motor 2.0 ele tem o pino do pistão um pouquinho mais para cima do que o pistão do 1.8. Então, no caso, o pistão do 2.0 vai ficar um pouquinho mais baixo em relação à biela do motor. Isso altera a razão de compressão do motor. E qual o problema nisso? Como o pistão vai estar um pouquinho mais baixo, a razão de compressão ela vai ser menor. Com essa razão de compressão menor, você pode ter um carro um pouco desconfortável de utilizar no dia a dia, pois em baixas rotações, essa falta de razão de compressão pode deixar o carro um pouquinho mais fraco, sem torque em baixas rotações, o que faz com que você tenha que ficar dando giro no motor para conseguir tirar o carro do lugar, requer que você utilize rotações mais altas para ter mais força com esse motor. Mas esta é uma tática também utilizada para performance, porque com uma razão de compressão menor, é possível você estar utilizando uma pressão de turbo maior. O motor aguenta mais pressão de turbo, o que vai gerar mais potência. Mas como eu disse, para um carro de uso urbano, dia a dia, pode ser que fique desconfortável pela falta de potência em baixas rotações. Você acaba não conseguindo andar devagar com o carro, tá ok? Para corrigir isso, fabricantes de pistão como IASA, IAPEL, eles têm o pistão próprio para o motor 1.9. Como é esse pistão? É o pistão com o diâmetro do 2.0, 82,5 no mínimo, porém o pino dele é deslocado na mesma posição do pistão do 1.8. Desta forma, você consegue ter o motor 1.9 com a mesma razão de compressão. Assim você consegue estar utilizando o carro tanto na rua quanto na pista e com mais pressão, por se tratar de um pistão forjado. No caso do motor 1.7, a modificação é praticamente a mesma. É substituído o pistão do 1.6, que tem o mesmo diâmetro do pistão do 1.8, de 81 milímetros, pelo pistão de 2.0, que tem no mínimo 82,5 milímetros. A diferença do 1.7 é que utilizado o virabrequim do 1.6.
e por estar utilizando o pistão do 2.0 cai na mesma situação do pino deslocado, onde para você ter uma razão de compressão normal é necessário estar utilizando o pistão do 2.0 forjado. E como dito anteriormente, o aumento de cilindrada é uma técnica comum utilizada por preparadores visando obter maiores potências. Por este mesmo motivo que é comum você ver e ouvir falar por aí de algumas saladas, como por exemplo pistão de Fusca em biela de Kombi Diesel no Verabrequim AP, entre outras. Você já ouviu falar de alguma mistureba dessas? Deixa aí nos comentários pra gente e nós vamos ficando por aqui. Você curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo com seu amigo. Até a próxima. Tchau, tchau.